Sejam bem-vindos. Estamos aqui na OAB, Casa do Advogado e da Cidadania, para o nosso tradicional encontro com os candidatos à Prefeitura de Pindamonhangaba. Esse nosso encontro será um bate-papo com os candidatos para que você possa conhecer as propostas de governo e os projetos, caso cada um seja eleito, né? Hoje, dando continuidade ao nosso encontro, eu recebo o candidato Gabriel Cruz Moreira, do Partido PSOL. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela oportunidade, a possibilidade de estar aqui falando um pouquinho mais de tudo que a gente está construindo de política pública para Pindamonhangaba, em conjunto de toda a equipe do PSOL, todo mundo que está me ajudando ali a desenvolver esse trabalho, que me ajudou a construir o plano de governo, todos os munícipes que participaram da construção do nosso plano de governo e que ainda participam dando a sua opinião no nosso Google Forms, que está lá na página do PSOL Pinda. E fique à vontade, deixo o convite também para que todos possam verificar e olhar lá na nossa página o trabalho que a gente está fazendo com esse plano e deixar a sua opinião e aquilo que você acredita de verdade que seja necessário aqui para Pindamonhangaba. Obrigada. Nesse nosso encontro, os candidatos eles responderão a 7 perguntas dentro de 7 temas elaborados pela Comissão de Direito Eleitoral. E cada candidato terá 1 minuto para a exploração do tema, 3 minutos para as respostas e 3 minutos para as considerações finais. Dando início aos nossos temas, o nosso primeiro tema é segurança pública. Você tem 1 minuto para discorrer sobre o tema. Bom, segurança pública, a gente tem um problema de visão de como é tratada a segurança pública já há bastante tempo. O Vale do Paraíba ele é historicamente conservador e administrado por partidos de direita que tratam a segurança pública da mesma forma, que é uma forma que está cada dia mais claro de que não funciona. Eu, enquanto munícipe, tenho total certeza para dizer que eu não me sinto seguro nas ruas. E eu tenho certeza que ninguém que está em casa hoje pode afirmar que se sente seguro nas ruas. E já não se sentia seguro 20 anos atrás, 30 anos atrás. Por quê? Porque a lógica aplicada com relação à segurança pública ela não funciona, ela não é efetiva. Você aumentar o número de policiais na rua, você colocar atividade delegada, sem você de fato comprovar a real necessidade disso, não traz de fato impactos com relação à segurança pública. Então a gente pensa em trabalhar a segurança pública através de prevenção, aumentando condições de vida e condições de trabalho para a população. Ok, obrigada. A nossa pergunta dentro da segurança pública é: como trabalhar na prevenção e não na repressão utilizando a guarda municipal? E se a atividade delegada não acaba onerando os cofres municipais, sendo que a segurança pública é um dever do Estado? Com certeza absoluta que sim, que a atividade delegada acaba onerando, principalmente aqui em Pindamonhangaba, com o histórico que a gente tem com relação à atividade delegada. A gente teve toda uma problemática com relação aos carros da atividade delegada que foram contratados para Pindamonhangaba, onde a atividade delegada não estava acontecendo e os carros foram sendo pagos sem ter a sua funcionalidade na cidade, sem ter a sua utilidade na cidade, e o dinheiro da população estava saindo. E você está colocando trabalhadores, porque os policiais são trabalhadores, você está colocando trabalhadores para trabalhar no seu dia de folga, para fazer um trabalho que já é um trabalho extremamente estressante, sem você dar para ele condições de apoio psicológico para que ele possa realizar esse trabalho com segurança e com tranquilidade. E a mesma coisa passa pela GCM, que é a Guarda Municipal. A Guarda Municipal ela foi armada para executar um trabalho pelo qual ela não foi contratada. As pessoas que fizeram o concurso da GCM não fizeram o concurso para trabalhar armado nas ruas, fazendo um trabalho de opressão e repressão. A gente tem agora a ROMU na cidade, que é a Ronda Ostensiva Municipal. A Guarda Municipal não foi feita para trabalhar como ronda ostensiva. A Guarda Municipal ela foi feita para trabalhar com prevenção. E não é armando a Guarda Municipal que a gente vai conseguir ter, de fato, prevenção na cidade de Pindamonhangaba. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa desarmar a Guarda Municipal. Infelizmente, é um dinheiro que já foi gasto pela Prefeitura e muito mal gasto, porque também não foi apresentado para a população qual seria a efetividade de armar a Guarda Municipal. Armaram a Guarda, mas não apresentaram. Armar a Guarda vai causar tais impactos na segurança pública. Isso nunca foi apresentado, então não faz o menor sentido. Então a gente vai desarmar a Guarda Municipal, colocar a Guarda Municipal para funcionar, pelo qual ela de fato foi contratada, que é a prevenção, que é o auxílio à população, que é o diálogo com o munícipe e proximidade com a comunidade. Então a gente vai colocar a Guarda Municipal para trabalhar em conjunto dos bairros,
A gente vai fazer um trabalho de manutenção de segurança da Guarda Municipal para que ela tenha condições de guarita nos bairros, para que ela consiga estar diretamente ligada aos bairros e à população de Pindamonhangaba. A gente vai oferecer um trabalho de apoio psicológico para os funcionários da Guarda Municipal, para que eles possam ter o seu amparo psicológico e mental para executar o trabalho, que também não é um trabalho tranquilo. Fazendo isso, a gente consegue trazer a Guarda Municipal para diálogo com a população. Isso vai gerar um trabalho de prevenção muito forte, um trabalho de aumento de identificação da população com o nosso sistema de segurança municipal e vai garantir também a segurança desses funcionários, que desde que a Guarda Municipal foi armada, não só em Pindamonhangaba, mas em outras cidades, temos inúmeros relatos de trabalhadores que foram assaltados, que foram agredidos, que tiveram suas casas invadidas para que as armas fossem roubadas. Então a gente vai trabalhar colocando esses trabalhadores para fazer o seu papel pelo qual foram contratados em conjunto da população de Pindamonhangaba. Obrigada. O nosso próximo tema é saúde. O candidato agora tem 1 minuto para explorar o tema saúde. A saúde, ela é um direito da população, mas infelizmente é mais um direito que é tratado como mercadoria dentro da sociedade. Pindamonhangaba tem um histórico de terceirização da saúde muito forte, principalmente se a gente for tratar nas escalas de atendimento emergencial. A gente tem em Pindamonhangaba um pronto-socorro que ele é administrado por terceiros, a gente tem uma Santa Casa que é administrado por terceiros, a gente tem um falso SAMU que é administrado pela Emercor, que é uma empresa terceirizada. Então a gente não tem nenhum tipo de sistema de saúde pública e garantia de direito. Então, o objetivo do pessoal em Pindamonhangaba é trazer a saúde pública como uma instância de garantia de direito e não como uma instância de mercadoria. Fazendo isso, a gente consegue colocar a saúde de forma mais acessível para a população, com mais conforto e mais humanização do trabalho, principalmente para as camadas que mais sofrem com desrespeito e discriminação dentro do nosso sistema de saúde. Tá certo. A nossa pergunta dentro desse tema saúde, escolhida pela Comissão de Direito Eleitoral, como você pretende reduzir as filas de consultas e exames? E ainda, sabemos que os UPAs são do padrão 1, ou seja, não suportam cirurgias de média complexidade. Como pode ser revertido isso? Então, as filas a gente vai começar a fazer um trabalho de multirão. Logo no primeiro mês de mandato, a gente vai iniciar um trabalho de multirão. E esse multirão acontecerá quinzenalmente para que a gente possa sanar essa fila que a gente tem de demanda reprimida, que vai de mais de 12 mil consultas em Pindamonhangaba. Então a gente começa com esse multirão. Mas também não adianta só fazer multirão se depois, no decorrer do dia a dia, a gente não vai ter uma quantidade de funcionários para que possam de fato atender as demandas da população com qualidade e que possam atender com rapidez também essas demandas. Então a gente vai voltar a abrir concurso no âmbito da saúde para que, a partir disso, a gente tenha funcionários capacitados que possam sanar essas necessidades e as vagas que estão em vacância, para que, a partir disso, a gente tenha um atendimento com maior agilidade dentro da cidade. Para além disso, a gente vai fazer um trabalho de descentralização da nossa saúde. Como que a gente vai fazer? Aí entram as cirurgias de média complexibilidade e as pequenas internações de até 12 horas. Como que a gente vai fazer? A gente vai levar para os bairros mais afastados os chamados hospitais dia, que são hospitais específicos para fazer pequenas e médias cirurgias e específicos para fazer internações de até 12 horas. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai levar, através de planejamento, o hospital dia para Moreira César, para o Araretama, para a zona rural. Isso vai fazer com que a gente tenha essa possibilidade de pequenas e médias cirurgias e internações de até 12 horas nos bairros mais afastados. Isso vai fazer com que a gente consiga desafogar o centro da cidade, que está tudo acumulado no pronto-socorro e na Santa Casa de Pindamonhangaba, que são empresas administradas por terceiros, então infelizmente já não visam o bem público e sim o lucro, porque é isso que visam empresas terceirizadas. Então, descentralizando, levando o hospital dia para os bairros mais afastados, a gente vai ter essa maior facilidade de acesso, a gente vai facilitar a garantia de direito da população, porque vai estar muito mais próximo da sua casa o atendimento à saúde, e a gente vai conseguir começar a desafogar o centro da cidade também. Então, tudo isso vai facilitar. A gente vai ter mais funcionário atendendo a população. A gente vai começar com o multirão para que a gente possa regularizar, porque o multirão ele não soluciona o problema.
ele regulariza a situação, ele acaba com o que está de sobra. Só que depois, se você não tiver como manter, vai começar a acumular de novo. Então a gente vai fazer o mutirão, vai acabar com a sobra, vai começar a contratar através de concurso, e a gente vai trabalhar para o desenvolvimento dos hospitais dias nos bairros descentralizados da cidade. Assim a gente desafoga o centro, a gente tem um atendimento mais humanizado, a gente tem um atendimento com mais agilidade e a gente tem uma garantia de acesso à saúde com muito mais facilidade, tranquilidade e conforto de garantia de direito para a população, principalmente a população periférica, que é a população que mais de fato depende do aparato de saúde pública. Tá certo. O nosso próximo tema escolhido pela comissão é transporte público. Você tem 1 minuto para poder explorar esse tema, transporte público. Transporte público é mais uma problemática de terceirização em Pindamonhangaba. O transporte público ele é administrado por uma empresa terceira, que é a Vivapinda, que é uma empresa que faz um trabalho dentro de um contrato praticamente ilegal na cidade, porque já é um contrato que está com um contrato emergencial há mais de 4, 5 anos, cobra um valor de passagem absurdo, que é uma das passagens mais caras de todo o Vale do Paraíba, faz um atendimento à população muito baixo, porque chega em poucos bairros, e os bairros que chega com uma baixa de frequência. Por exemplo, os bairros rurais tem bairro que o ônibus chega uma vez de manhã, chega uma vez no final da tarde, início da noite. E são bairros populosos, então a gente precisa inverter essa lógica de garantia de direito visando lucro para que a gente possa trazer a garantia de direito visando o bem social e a qualidade de vida da população. Tá certo. A pergunta elaborada dentro desse tema, transporte público, é: tendo em vista que a atual licitação do transporte público está vencida, qual a proposta de melhorias para o usuário, tendo em vista que a tarifa municipal é uma das mais caras do país? Foi exatamente o que eu acabei de dizer e eu fico feliz de ouvir essas confirmações vindo direto na pergunta. A gente tem uma das passagens mais caras do país. É uma das passagens, se não me engano, a passagem mais cara do Vale do Paraíba é a de Pindamonhangaba. A gente paga praticamente o mesmo valor de São Paulo e a gente anda 1/3 do que se anda nas outras cidades, porque os ônibus de Pindamonhangaba não entram dentro dos bairros, ele vai muito pouco para a zona rural, e a gente sabe que Pindamonhangaba é uma cidade territorialmente muito grande e boa parte do seu território está na zona rural. Então, se a gente tem um ônibus que anda muito pouco na zona rural, a gente tem um ônibus que está percorrendo muito pouco território municipal. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai entrar logo no primeiro ano de mandato já fazendo uma auditoria completa no contrato da Vivapinda, para que a partir disso a gente possa entender aonde que estão todas as faltas da Vivapinda referente aos contratos e às licitações, romperemos o contrato com a Vivapinda e abriremos uma licitação. Abriremos a licitação já trabalhando o intuito de tarifa popular, para que reduzindo todo ano a tarifa, a gente consiga chegar a R$1 a tarifa de Pindamonhangaba com integração, para que você possa andar mais, pagando menos. Dentro desses 4 anos que a gente vai fazer esse trabalho de licitação, redução da passagem, a gente vai estar trabalhando e iniciando o projeto de municipalização do transporte, para que a partir disso, com muito planejamento, com muito trabalho, depois desses primeiros 4 anos, a gente consiga já ter, ao final disso, o transporte municipalizado em Pindamonhangaba com gratuidade para toda a população. Enquanto a gente ainda não consegue garantir isso ao final desse mandato, logo no início desse mandato, garantiremos a gratuidade para todas as pessoas de 60 anos, garantiremos a gratuidade para todos os alunos de escolas públicas de Pindamonhangaba, para todos os alunos que recebem bolsa para estudar, receberão a gratuidade. Faremos um desenvolvimento com o transporte de Pindamonhangaba para que a gente possa aumentar as nossas linhas, para que a gente possa levar o ônibus para a zona rural com mais frequência, para que a gente possa fazer com que o nosso transporte ele sirva como uma garantia de direito e acesso à cidade em Pindamonhangaba. A gente tem o acesso à cidade e o acesso à instrumentalização de direito em Pinda muito reduzido porque o nosso transporte é muito ruim. Esses dias me perguntaram com relação às carroças na zona rural, e o porquê disso? As carroças ainda existem na zona rural em Pindamonhangaba porque o transporte público não chega lá. Ele não chega com acesso, com garantia de direito. Então a gente vai fazer um trabalho
de tarifa popular em Pindamonhangaba, de bilhete único, de desenvolvimento de um trabalho de transporte complementar em Pindamonhangaba, de transporte alternativo em Pindamonhangaba, para que a gente possa ter um transporte que rode no horário alternado com o ônibus, para que gere maior possibilidade de transporte. Regularizaremos os motoristas de aplicativo, regularizaremos pilotos de transporte em Pindamonhangaba, que são os famosos mototáxis, que aumentam a possibilidade de trabalho para esses trabalhadores. Tá. Encerramos o tempo. O nosso próximo tema, escolhido pela Comissão de Direito Eleitoral aqui da Casa, é educação. O candidato agora tem 1 minuto para explorar o tema educação. Já começo pedindo desculpa se em alguns momentos eu der uma atravessadinha no tempo. Dei uma atravessada só até agora, então acho que ainda está bom. Mas com relação à educação, a gente tem também essa problemática de falta de padronização na educação de Pindamonhangaba. A gente ouve muito falar que a educação em Pindamonhangaba, em alguns bairros, ela atende de fato às reais necessidades dos alunos, em outros bairros já não atende tanto. Em alguns bairros a gente tem uma alimentação muito boa, com o cardápio muito bom, alinhado com as necessidades dos alunos, e outras escolas não. Algumas escolas de Pindamonhangaba estão superlotadas, em outras escolas não. E aonde são essas escolas que mais sofrem com essa falta de padronização? São as escolas das áreas periféricas, são as escolas dos bairros de baixa renda. Essas escolas estão desassistidas pela gestão, que já deveria ter assumido o Fundamental 2 e ainda não assumiu, e segue administrando só o Fundamental 1 e administrando de uma forma ruim. Tá certo. A nossa pergunta elaborada dentro desse tema educação é: com relação às crianças especiais, além do professor de sala, a legislação diz que deve ser acompanhada por um professor com especialização em educação especial. Mas o que acontece de fato é a contratação de estagiários para suprir essa necessidade. Como o candidato pretende regularizar essa situação? Abertura de concurso público. Faremos um trabalho de desenvolvimento de concurso público para que a gente possa contratar, garantindo também a estabilidade e a qualidade de trabalho para esses profissionais, trabalhadores e professores que consigam atender às reais necessidades desses alunos, que sejam de fato capacitados. Para além disso, a gente vai dar um trabalho de capacitação contínua para todos os professores da rede, para que eles possam atuar com essas crianças que possuem necessidades, de forma a, de fato, atender. Porque o que a gente tem hoje em Pindamonhangaba? A gente tem um quadro de terceirização forte na educação com relação aos professores, que faz com que a gente não tenha incluso na nossa grade o professor de educação física, o professor de educação artística, o que faz com que esses professores não recebam de forma adequada com relação à sua classe de professores também, e faz com que esse trabalho ele fique, de certa forma, deficitário para os alunos. E o mesmo acontece com os professores que fazem o acompanhamento dos alunos que possuem necessidades especiais. Esses professores são contratados, são estagiários, e esses estagiários não possuem um desenvolvimento oferecido pela própria prefeitura de capacitação. Então a gente vai voltar a abrir concurso para que a gente possa incluir na grade, respeitando os direitos desses professores, desses trabalhadores, o professor de educação física, o professor de educação artística, e a gente vai abrir concurso para contratar os professores que possam acompanhar esses alunos de forma com que atenda de fato as reais necessidades e não maqueie essa situação. Porque hoje a gente tem uma demanda muito forte de alunos que possuem necessidades especiais nas escolas de Pindamonhangaba que estão desassistidos por essa falta de compromisso com os professores e com os alunos. Porque os profissionais que estão lá estão sendo também explorados, porque não estão tendo os seus direitos enquanto professores e enquanto profissionais respeitados, porque o concurso não é aberto, eles não têm a sua estabilidade no trabalho, já que eles são estagiários, recebem muito menos do que deveriam receber, têm muito menos direito garantido e não conseguem atender de fato as reais demandas desses alunos porque eles não recebem um trabalho de formação contínua pela prefeitura. Então a gente vai dar formação contínua e a gente vai abrir concurso para que a gente possa contratar profissionais de fato capacitados para atender as reais necessidades desses alunos. Tá certo. Ainda temos um tempinho para discorrer sobre esse assunto. Eu acho que essa problemática é porque existem coisas em Pindamonhangaba que passam por falta de vontade de fazer, porque não é difícil, sabe? São professores estagiários sendo contratados para atender alunos
que possuem necessidades especiais. Qual que é a dificuldade da gente abrir um concurso? Sabe? Qual que é a dificuldade da gente abrir um concurso, respeitar o direito dos trabalhadores e respeitar o direito dos alunos? É isso que a gente vai fazer. Tá certo, obrigada. O nosso próximo tema é habitação. Habitação. A gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento na cidade que leve a habitação com garantia de estabilidade de vida para a população e respeito às reais necessidades desses munícipes. A habitação, o trabalho de habitação popular, normalmente, ele é direcionado principalmente para as camadas de baixa renda do município, que são as camadas que mais dependem da instrumentalização do poder público, e, infelizmente, quando é criado um projeto de habitação, não é criado um projeto de vida para essa população e de garantia de direito. Então, o pessoal vai desenvolver um trabalho em prol disso, de garantir a habitação, mas também garantir emprego, mas também garantir suporte psicológico, também garantir suporte de vida, também garantir suporte de transporte, para que as pessoas que moram nesses bairros tenham acesso à cidade e à garantia de direito. Então, o nosso objetivo com a habitação é democratizar o acesso à moradia, mas democratizar o acesso à garantia de qualidade de vida. Ótimo. A nossa pergunta dentro desse tema habitação é: sabendo que existe um déficit habitacional no município e tendo em vista que o governo federal cessou o investimento em grandes projetos e o governo estadual também não possui nenhum programa para investimento habitacional além do CDHU, como você pretende resolver esse problema habitacional com o orçamento municipal? CDHU que infelizmente está sendo extinguido pelo governo estadual e pela política do João Dória, junto com inúmeras outras instituições do poder público, onde mais de 5 mil funcionários estão sendo mandados embora em plena pandemia. O pessoal ele planeja trabalhar a habitação em Pindamonhangaba através daquilo que se encaixa dentro das possibilidades da prefeitura. A gente vai desenvolver um trabalho de habitação muito forte na zona rural, que é uma área de extensão territorial muito grande, e é uma área que possui muito terreno que não cumpre a sua função social e que já deveria estar cumprindo. Então, Pindamonhangaba, o pessoal vai levar a habitação para a zona rural com as ecovilas, onde a gente vai conseguir fazer um desenvolvimento de trabalho de sustentabilidade e parceria com as cooperativas da cidade, para que esses conjuntos habitacionais sejam conjuntos sustentáveis e esses conjuntos habitacionais possam trazer para esses moradores garantia de emprego, garantia de renda e garantia de moradia. Com isso a gente consegue garantir um suporte de vida para essas pessoas, para além do suporte de moradia. Com relação à renda do município, para que a gente possa fazer isso, a gente sabe que existe toda essa problemática de pregar que vai buscar fundo no governo federal e no governo estadual. Até porque a gente sabe que já estava congelado o investimento em saúde, educação e praticamente todo o desenvolvimento público por mais de 20 anos. Então, o nosso objetivo é desenvolver a renda do município. A gente vai fazer um trabalho de aumento de trabalho na cidade, para que esse aumento de trabalho possa significar um aumento de investimento no comércio, para que o aumento de investimento no comércio possa gerar um aumento de contratações. Esse aumento de contratação significa um aumento de renda para a cidade, porque quanto mais pessoa está trabalhando no comércio, quanto mais pessoa está trabalhando na cidade, é mais gente gastando no comércio, as pessoas investindo no comércio, o comércio começa a gerar mais renda para a cidade. Isso sem que a gente precise aumentar impostos, porque a gente tem visto muito imposto sendo aumentado, como o próprio ISS, em cima dos trabalhadores do comércio, e infelizmente sem o mínimo de respaldo para esses trabalhadores. Então a gente vai fazer um trabalho de desenvolvimento de renda e arrecadação do município, para que através disso a gente tenha condições de fato de trazer qualidade de vida para a população. Então a gente vai trabalhar um desenvolvimento forte de habitação na zona rural, a gente vai trabalhar com as nossas possibilidades municipais de desenvolvimento, para que a gente consiga aumentar a nossa arrecadação e dar qualidade de vida para a população, sem que a gente precise ficar amarrado com a falta de amparo do governo do estado e do governo federal. Tá certo. Obrigada. Nosso próximo tema é geração de empregos. Então, geração de emprego passa exatamente por essa parte que a gente estava falando. Que bom que uma coisa ficou linkada com a outra. A gente vai começar fazendo esse trabalho de investimento na zona rural, através dessas ecovilas e em fortalecimento das cooperativas, para que a partir disso a gente possa desenvolver um trabalho com a prefeitura
de compra de produtos da nossa própria cidade, dos nossos próprios pequenos comerciantes, dos nossos próprios microempresários, para que a partir disso a gente possa começar a desenvolver melhor o emprego na cidade, sem que a gente precise ficar colocando a culpa em pandemia ou focar apenas no desenvolvimento de indústrias que vêm para a cidade, porque tem muita indústria que vem para a cidade que as pessoas não dizem de fato qual foi o impacto econômico de trabalho na cidade. Porque tem indústria que vem para a Pinda, mas já vem com 70% dos seus funcionários contratados de outra cidade. Então, não é só focar em indústria, a gente precisa fazer a roda econômica girar. Tá certo. Nós elaboramos uma pergunta dentro desse tema, geração de empregos. A instalação de empresas em nossa cidade depende de uma série de incentivos, que também são oferecidos em outras cidades. Como você pretende se destacar em meio à concorrência das demais cidades daqui da região? E assim fomentar a geração de empregos em nossa cidade? Eu acho muito importante a gente pensar na vinda de empresas para a cidade, mas para além disso, eu acho muito importante a gente pensar nas empresas que já existem na cidade, nas pequenas empresas, nos nossos microempresários, na nossa agricultura familiar, para que a partir disso a gente possa desenvolver os nossos próprios munícipes enquanto trabalhadores. Então, qual que é o objetivo do pessoal? Agora eu vou tentar arrematar essa roda econômica que eu estava tentando explicar com relação à agricultura familiar. O pessoal vai começar a fazer um trabalho de investimento, porque hoje 90% da compra da prefeitura é feito fora da cidade e é 90% de 100 milhões, então é muito dinheiro sendo gasto, poderia estar sendo gasto aqui e está sendo gasto fora. Então o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um trabalho de fomento das cooperativas e incentivo e ensino também, para que a gente possa ter essas cooperativas concorrendo em pé de igualdade com as grandes empresas, as licitações da cidade. Para que a partir disso a gente possa comprar da agricultura familiar a alimentação das nossas crianças. Para que a gente possa comprar dos nossos pequenos e microempresários tudo que for possível de desenvolvimento para a cidade, que for possível de ser adquirido pelo poder público, que a gente consiga comprar dos nossos pequenos e médios empresários. Para que a partir disso, a agricultura familiar, os pequenos e médios empresários possam contratar na cidade, as pessoas contratadas por esses pequenos e médios empresários vão começar a investir na nossa cidade e gastar no nosso comércio. Eles gastando no nosso comércio volta a aquecer. O comércio voltou a aquecer, o comércio volta a contratar. E se o comércio está aquecido, tem mais gente contratada no comércio, mais gente contratada nas empresas, mais gente contratada e conseguindo trabalhar com desenvolvimento econômico na agricultura familiar, a gente vai ter muito mais gente investindo no município. Tem mais gente investindo no município, a gente aumenta a arrecadação. A gente aumentou a arrecadação, o que a gente pode voltar a fazer? A gente pode voltar a abrir concurso. Então a gente voltou a abrir concurso, a gente vai ter mais gente trabalhando através do poder público também. Então a gente vai conseguir começar a garantir um desenvolvimento econômico de emprego na cidade através do que a gente já tem, através do que a gente já tem de trabalhador, de empresário, de agricultura no município. Então a gente já tem a possibilidade de desenvolver, só falta fazer. E através disso a gente consegue ter uma maior qualidade de desenvolvimento econômico. E com relação às empresas que vêm para o município, que sentem essa necessidade de estar na cidade, é de extrema importância sim. Só que é preciso que a gente tenha um pouco de cuidado com relação a isso. Tem muita empresa que vem para a cidade que já vem com 70% dos trabalhadores contratados. Então, toda empresa que vier para Pindamonhangaba na gestão do pessoal, essa empresa terá que respeitar a obrigatoriedade de contratar 70% dos munícipes de Pindamonhangaba. E ela terá que vir, se for uma empresa que possa causar impactos ambientais sérios, terá que ser discutido por plenária com os munícipes para compreender se aquilo vai trazer de fato benefícios para a cidade ou mais prejuízos para o município. Legal, obrigada. O nosso próximo tema, escolhido pela comissão, é orçamento. Bom, é exatamente isso que a gente estava falando. A gente vai começar fazendo uma auditoria em todos os contratos da nossa cidade, para que através disso a gente possa ter uma maior compreensão do que está sendo gasto, do que está sendo investido e de onde está o ralo de dinheiro. Muito se fala em Pindamonhangaba com relação à lei de orçamento e a falta de possibilidade de investimento através do poder público, porque o nosso orçamento já está inchado e não se consegue mais gastar em nada com relação à contratação, se não extrapolará o limite estipulado.
Mas isso soa para mim como uma grande falta de capacidade de desenvolvimento econômico e aumento da nossa arrecadação. Porque se a gente for trabalhar baseado numa arrecadação com um desemprego forte, com um comércio desaquecido, a gente vai estar falando de uma arrecadação que a gente que nós estaremos desenvolvendo pouco. Então a gente precisa desenvolver melhor a arrecadação do município de Pindamonhangaba. A pergunta elaborada dentro desse tema orçamento, após passarmos por um ano difícil por conta do Covid, tivemos a consequente baixa de arrecadação de tributos municipais e repasses das receitas estaduais, o que acarretou num déficit orçamentário municipal em 2020. Quais medidas você pretende adotar para equilibrar o orçamento? Isso muito tem a ver exatamente com essa falta de criatividade e desenvolvimento econômico no município. Mas é exatamente isso que a gente está dizendo. A gente já tem uma arrecadação que ela é uma arrecadação mal administrada. A gente tem um monte de contrato de empresa terceirizada que são contratos que não são auditados já há bastante tempo. Então eu digo para vocês com certeza que a prefeitura hoje não tem nem ciência do quanto que de fato ela está gastando, porque tem um ralo de dinheiro muito forte dentro desses contratos terceirizados, que executam trabalhos que não cumprem com a legislação e com o que vem estipulado por contrato, e são empresas que não são multadas, são empresas que não são averiguadas, são empresas que não são investigadas. Então a gente vai iniciar o nosso mandato fazendo uma auditoria completa em todos os contratos de empresas terceirizadas em Pindamonhangaba. Esse vai ser o nosso primeiro passo. Fazendo essa auditoria, a gente vai começar a ter uma clareza muito maior do que está sendo gasto, aonde está sendo gasto, como está sendo gasto e aonde que a gente pode tirar. A gente vai fazer um trabalho de redução de cargos comissionados drástico no município. A gente vai fazer um trabalho de redução de salário de cargos de indicação na cidade, para que a partir disso a gente comece a aliviar o nosso caixa. Fala-se muito com relação à lei de orçamento que impede contratação, mas quando a gente teve o primeiro alívio, teoricamente, o primeiro alívio econômico na cidade, foi criado uma reforma administrativa que gerou um ônus de 7 milhões para a prefeitura. Então a nossa problemática não é falta de dinheiro, a nossa problemática é a falta de administração responsável das nossas economias. Então a gente vai fazer um trabalho de auditoria dos contratos, entender aonde que está o ralo de verba, aonde que o nosso dinheiro está indo embora, para que a partir disso a gente possa romper os contratos que precisarem ser rompidos, multar quem precisar ser multado e administrar com melhor capacidade a nossa economia. A gente tem um objetivo também que tem a possibilidade de trazer uma arrecadação muito forte para o município, que é o objetivo de planejar a municipalização da Zona Azul em Pindamonhangaba, que é um local da onde sai muito dinheiro, entra muito dinheiro, o valor gasto em cima disso daí, cobrado do município, aumenta constantemente, só que as pessoas não dizem para onde que vai essa arrecadação, porque é uma empresa terceirizada administrando. Então a gente vai municipalizar esse trabalho realizado pela Zona Azul, e a gente vai dar um destino no objetivo da qualidade de vida dos munícipes para o valor que é cobrado na Zona Azul do estacionamento rotativo. A gente vai reduzir o valor cobrado, que hoje já está sendo cobrado 1,70, se não me engano, da Zona Azul. A gente vai trabalhar no objetivo de reduzir esse valor para que a gente possa reverter dentro da municipalização o valor cobrado pelo estacionamento rotativo em garantia de direito para a população e aumento da arrecadação do município e fazendo com que isso caiba com mais tranquilidade no bolso da classe trabalhadora. Obrigada. Finalizamos assim os temas selecionados pela Comissão de Direito Eleitoral aqui da Casa. Agora o candidato tem 3 minutos para suas considerações finais. Bom, acabou rápido, eu sei que passou bem rapidinho. Gostaria de agradecer a possibilidade de estar aqui, agradecer a todos que estão trabalhando aqui para executar esse trabalho. O Michel, que eu já estou começando a achar que é onisciente, que toda entrevista que eu vou dar, ele que está administrando ali a parte técnica. E agradecer a todos que estão apoiando o pessoal, que estão levando a nossa candidatura para a rua, que estão colocando o nosso trabalho para ser visto, que estão mostrando que Pindamonhangaba tem de fato possibilidade de ser diferente, Pindamonhangaba tem possibilidade de alternar a forma de visualizar a política. Pindamonhangaba é historicamente conservadora, a gente sabe disso. Pindamonhangaba é uma cidade que é historicamente administrada por governos de direita, que pensam e visualizam política da mesmíssima forma. Então a gente
Quer mudança na cidade? A gente tem que colocar quem pensa e visualiza a política de forma diferente. O pessoal traz um plano de governo com mais de 40 páginas, onde eu convido a todos para lerem esse plano de governo. Esse plano de governo foi construído em conjunto de todos que estão dentro do PSOL hoje, de parceiros do PSOL, em conjunto de camaradas do PCB de Pindamonhangaba, em conjunto de munícipes de Pindamonhangaba, e isso faz com que o nosso plano ele seja de fato participativo e atenda dia após dia as reais necessidades da população, porque ele foi construído pela classe trabalhadora. O PSOL, ele é a classe trabalhadora. Dentro do PSOL a gente tem servente que trabalha em obra, a gente tem barbeiro, a gente tem desempregado, a gente tem advogado, a gente tem trabalhador autônomo. E o PSOL ele é a representação da classe trabalhadora do município, porque a gente está falando de pessoas que utilizam o aparato do poder público. É trabalhador que anda de ônibus, é trabalhador que vai no pronto-socorro, é trabalhador que estuda em escola pública, sabe? E isso faz com que a gente tenha propriedade para falar sobre essa cidade e sobre todas as problemáticas que a gente visualiza. Então, eu convido a vocês a conhecerem o PSOL. Eu tenho certeza que todos vocês que estarão assistindo essa entrevista se identificarão com o nosso trabalho, porque o PSOL ele é de fato a representatividade de todos que hoje visualizam a possibilidade de alternância do poder em Pinda e a possibilidade de melhoria de qualidade de vida. Então eu peço para vocês que confiem no PSOL, que acreditem na mudança, que acompanhem a chapa de vereadores do PSOL, que traz uma construção política muito forte. Peço que a gente possa, de agora, tem mais 2 semanas para acabar a eleição, que a gente intensifique a nossa campanha, porque eu sei que daqui para frente ainda tem muito chão para correr, mas que o retorno está muito positivo e eu tenho certeza que o resultado também será positivo no final dessa eleição. Então, muito obrigado a todos, vamos para a luta e vote 50. É isso, valeu. Bom, eu que gostaria de agradecer a sua participação como forma de colaborar com a cidadania, conscientizando a sociedade para votar, né, com consciência na próxima eleição, dia 15 de novembro. Obrigada pela participação.